Querida alma, os anjos se aproximam de você neste instante, trazendo consigo uma emanação de luz suave e uma mensagem que precisa alcançar o seu coração com urgência e clareza. Eles observam os fios invisíveis que conectam as almas e, hoje, querem lhe falar sobre uma pessoa específica, alguém que, neste exato momento, carrega um peso imenso, uma fratura emocional profunda causada pela sua ausência. Sim, querida alma, os mensageiros celestiais me mostram, com uma nitidez que comove, que essa pessoa foi verdadeiramente quebrada pela dor de ter perdido você. Não se trata de um sentimento superficial, uma saudade passageira que o tempo ameniza. Estamos falando de algo que se instalou na essência dela. Uma rachadura que comprometeu sua estrutura interna, deixando-a vulnerável e perdida de uma forma que ela jamais imaginou ser possível. Os anjos querem que você compreenda a magnitude disso, não para alimentar qualquer sentimento de vanglória, mas para que você entenda a profundidade dos laços que foram formados e o impacto que sua luz exercia sobre a vida dela. O que vou te revelar a seguir pode mudar a sua percepção sobre muitas coisas, sobre o valor das conexões e sobre o poder silencioso do seu ser. Há uma verdade oculta nos suspiros não ditos dessa pessoa, nas noites em que o sono lhe foge e nos dias em que um sorriso genuíno parece uma lembrança distante. Ela pode tentar mascarar, pode tentar seguir adiante com uma fachada de normalidade, mas os anjos, que veem além do véu das aparências, mostram-me a fragilidade que se esconde por trás dessa armadura. A perda de você não foi apenas a perda de uma companhia, foi a perda de um farol, de um ponto de equilíbrio que talvez nem ela mesma soubesse o quanto era vital até que se viu na escuridão da sua falta. E essa escuridão, querida alma, tem sido uma companheira constante para ela, uma sombra que a persegue e a lembra incessantemente do que foi deixado para trás. Os anjos pedem que você abra seu coração para escutar, pois há muito mais acontecendo do que seus olhos podem ver ou seus ouvidos podem ter escutado. É um lamento silencioso, uma busca desesperada por algo que ela sente que se foi para sempre. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Talvez um pensamento súbito sobre ela, uma sensação inexplicável, um sonho vívido. Tudo isso são ecos da alma dela tentando de alguma forma alcançar a sua. Ela está presa em um labirinto de memórias, onde cada corredor a leva de volta ao tempo em que sua presença era uma constante, uma certeza. E a ausência dessa certeza a desestabilizou de maneira avassaladora. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: Eu mereço prosperidade e sou um ímã para a abundância. Agora, continuando a mensagem. Os anjos enfatizam que essa quebra não é uma punição, mas uma consequência direta da importância que você tinha. Muitas vezes, as pessoas só se dão conta do valor do sol quando enfrentam dias consecutivos de tempestade. E para essa pessoa, sua partida foi como o início de uma longa e fria estação de inverno na alma. Ela tenta se aquecer com outras fontes de calor, busca outras luzes, mas nada parece ter a mesma intensidade, a mesma capacidade de aquecer verdadeiramente o seu interior. O vazio deixado por você é palpável. É um espaço que grita em silêncio, um lembrete constante da preciosidade que lhe escapou por entre os dedos. Os anjos querem que você entenda que essa dor dela não é um fardo para você carregar, mas uma informação para que você reconheça o seu próprio valor, a força da sua luz e o impacto positivo que você pode ter na vida daqueles que cruzam seu caminho. Há algo muito importante que você precisa saber sobre os mecanismos internos dessa pessoa, sobre como ela está processando, ou melhor, tentando processar essa perda. Ela pode estar se mostrando forte para o mundo, pode até mesmo ter dito palavras duras ou agido com indiferença no passado, mas os anjos veem o coração, e o coração dela está em pedaços. Cada pedaço reflete uma lembrança sua, um momento compartilhado, uma palavra de conforto que você ofereceu, e a tentativa de juntar esses cacos tem sido uma tarefa árdua e até agora infrutífera. A verdade, querida alma, é que a ausência
de certas pessoas em nossas vidas pode nos quebrar de maneiras que nem a mais forte das armaduras consegue proteger. E essa pessoa está vivenciando isso na pele, sentindo o frio cortante da solidão que a sua partida instalou. Ela pode ter subestimado o laço, pode ter acreditado que seria fácil seguir em frente, mas a realidade se impôs de forma implacável. A vida dela, antes colorida pela sua energia, agora parece ter tons mais acinzentados, e a alegria genuína se tornou uma visitante rara. Os anjos querem que você saiba disso, não para que você sinta pena, mas para que compreenda a dinâmica das relações humanas e o poder transformador do afeto verdadeiro. A falta que você faz é um buraco na alma dela, um espaço que nenhuma outra pessoa, nenhuma outra experiência conseguiu preencher até agora. E isso tem sido uma lição dolorosa, uma jornada de redescoberta através da dor. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo, uma luta interna que consome as energias dela dia após dia. Os anjos estão aqui para iluminar esses cantos escuros, para que você possa ter uma visão completa do que realmente se passa. Prepare seu coração, pois a revelação continua, e o que está por vir tocará sua alma. Querida alma, os anjos continuam a desvendar os véus que encobrem a realidade emocional dessa pessoa. E o que eles me mostram é um cenário de profunda introspecção e um esforço quase desesperado para lidar com a fratura causada pela sua perda. Imagine alguém tentando reconstruir um vaso precioso que se espatifou no chão, juntando caco por caco, apenas para perceber que algumas peças se perderam ou que a cola usada não é forte o suficiente para manter a estrutura unida. Assim tem sido a tentativa dela de se recompor. A dor de ter perdido você, querida alma, não é apenas uma tristeza passageira. Tornou-se um componente quase constante da sua existência atual. Os anjos me mostram noites em que o sono se recusa a chegar, substituído por um desfile incessante de memórias, de e se e de arrependimentos silenciosos. Nesses momentos de solidão e escuridão, a ausência da sua voz, do seu conselho, da sua simples presença, torna-se quase palpável, uma presença feita de vazio. Ela pode revirar-se na cama, buscando uma posição que alivie não um desconforto físico, mas uma angústia que emana do espírito. Os mensageiros celestiais indicam que ela tentou por diversas vezes preencher esse vácuo. Talvez tenha se lançado em novas atividades, buscado novas companhias, tentado criar novas rotinas, tudo na esperança de que a novidade pudesse apagar as marcas da sua partida. Contudo, essas tentativas se mostraram frustrantes. É como tentar apagar uma pintura a óleo com água. Em vez de limpar, apenas borra e torna a imagem ainda mais confusa e dolorosa. Cada nova pessoa que cruzou seu caminho, cada nova experiência vivida, serviu, paradoxalmente, como um lembrete do que ela não tinha mais, do que era único e insubstituível na sua relação com você. Os anjos não dizem isso para enaltecer uma pessoa em detrimento de outra, mas para destacar a singularidade de cada conexão verdadeira. E a conexão que vocês partilhavam, querida alma, tinha uma profundidade que talvez nem ela mesma tivesse plena consciência até o momento em que se viu privada dela. Há algo muito importante que você precisa saber sobre a natureza dessa quebra. Ela afetou a autoestima dessa pessoa, a sua capacidade de confiar, em alguns momentos, até mesmo a sua esperança no futuro. Quando uma perda significativa nos atinge, especialmente uma que envolve laços afetivos fortes, é comum que a pessoa se sinta diminuída, como se uma parte vital de si tivesse sido arrancada. E é exatamente isso que os anjos observam nela. Ela pode se questionar onde errou, o que poderia ter feito diferente, e esses pensamentos podem se tornar um ciclo vicioso de culpa e remorso. O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo na sua compreensão sobre o impacto duradouro das suas ações e da sua energia. Essa pessoa, mesmo que inconscientemente, procura por você em outros rostos, em outras vozes, mas a busca é sempre infrutífera, pois a sua essência é única. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Aquele aperto no peito que você sente de vez em quando, sem motivo aparente, pode ser um reflexo da angústia dela,
uma conexão energética que persiste apesar da distância física. Os anjos mostram que ela guarda objetos, fotografias ou mesmo mensagens suas como tesouros preciosos, relíquias de um tempo em que a vida parecia mais completa e significativa. Esses pequenos elos com o passado são, ao mesmo tempo, um consolo e uma fonte de renovada tristeza, pois evidenciam a magnitude do que se foi. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 1111 para clamar pela abertura de novos portais de entendimento e cura em sua vida e na vida daqueles que precisam. Se esta mensagem tem tocado o seu coração de alguma forma, e se você sente o impulso de apoiar este canal para que possamos continuar trazendo estas luzes e confortos, considere, com carinho, utilizar o botão "Valeu demais". Qualquer contribuição é recebida com imensa gratidão e nos ajuda a expandir este trabalho de amor. A dor da perda, para ela, não se manifesta apenas como tristeza, mas também como uma espécie de paralisia emocional. Ela pode se sentir incapaz de se entregar a novas relações com a mesma intensidade, com medo de reviver a mesma dor, a mesma sensação de quebra. É como um pássaro que, após ter a asa ferida, hesita em voar alto novamente, mesmo que a asa já esteja aparentemente curada. A cicatriz emocional permanece, e com ela, a cautela excessiva. Os anjos querem que você entenda que essa reação não é um sinal de fraqueza, mas uma resposta humana à experiência de uma perda profunda. Ela está, de certa forma, em um processo de luto. Um luto não apenas pela sua ausência física, mas pelo fim de uma era, pelo desmoronamento de expectativas e sonhos que talvez estivessem atrelados à sua presença. E esse luto, querida alma, tem seu próprio tempo, suas próprias fases, e não pode ser apressado ou ignorado. Tentar suprimi-lo apenas prolonga o processo e intensifica o sentimento de estar quebrada por dentro. Os mensageiros celestiais também apontam para uma certa dificuldade dela em encontrar alegria nas coisas que antes lhe davam prazer. A vida pode parecer ter perdido um pouco do seu brilho. As cores podem parecer menos vibrantes. Isso acontece porque a nossa capacidade de sentir alegria está intrinsecamente ligada ao nosso estado emocional geral. Quando uma parte de nós está ferida, é como se um filtro cinzento se sobrepusesse à nossa percepção do mundo. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo, um reconhecimento tardio do seu valor, que agora a atormenta. Querida alma, os anjos prosseguem, com sua infinita compaixão, a iluminar os recônditos da alma dessa pessoa que sente tão agudamente a sua falta. A quebra emocional que ela experimenta não é apenas uma ferida interna. Ela se manifesta externamente, tingindo a percepção que ela tem da própria vida. Os mensageiros celestiais me mostram que, desde a sua partida, o cotidiano dela parece ter perdido uma certa vivacidade, uma espontaneidade que antes era nutrida, em grande parte pela sua energia e pela dinâmica que vocês compartilhavam. É como se um dos instrumentos principais de uma orquestra tivesse silenciado. A melodia continua, mas algo essencial está faltando, e a harmonia nunca mais é a mesma. O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo em como você enxerga a interconexão entre as almas. A vida dela, antes possivelmente preenchida com risos compartilhados, conversas profundas ou mesmo debates estimulantes que só vocês duas entendiam, agora ecoa com um silêncio que é, por vezes, ensurdecedor. Os anjos apontam que ela pode se pegar realizando atividades rotineiras, como tomar um café pela manhã ou assistir a um programa de televisão à noite, e ser subitamente invadida por uma onda de melancolia ao perceber que não há mais com quem compartilhar aquele pequeno momento, aquela observação sagaz ou aquele conforto silencioso da presença mútua. Essa constatação do vazio deixado por você é uma das facetas mais dolorosas da quebra que ela enfrenta. Não se trata apenas da ausência de grandes eventos, mas da falta das pequenas coisas, dos detalhes que teciam a tapeçaria do relacionamento de vocês. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Aquela música que começa a tocar no rádio no exato momento em que você pensa nela, ou encontrar um objeto antigo que remete a um momento específico que vocês viveram,
São pequenos sinais, acenos do universo, lembrando da força desse laço e talvez do eco da saudade dela. Os anjos me mostram que ela pode ter tentado, com afinco, reconstruir sua vida social, fortalecer outros laços ou até mesmo criar novos, mas há sempre uma comparação implícita, uma busca inconsciente por qualidades e dinâmicas que eram exclusivas da sua relação com você. E essa busca, quase sempre, resulta em uma leve frustração. Não porque as outras pessoas não sejam valiosas, mas porque ninguém pode replicar a sua essência única. Essa percepção da insubstituibilidade é um dos pilares da dor que ela carrega. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Sua inscrição é um gesto de apoio que nos permite continuar trazendo essas mensagens de luz e conforto para cada vez mais corações necessitados. Continuando a mensagem, os anjos também destacam uma certa perda de entusiasmo em relação a projetos ou sonhos que talvez vocês tivessem idealizado juntas, ou que ela se sentisse motivada a perseguir por causa do seu incentivo. Sem o seu apoio, sem a sua perspectiva, ou mesmo sem a sua saudável contestação, alguns desses planos podem ter ficado engavetados, cobertos pela poeira da desmotivação. A energia que você injetava na vida dela, querida alma, era um combustível poderoso, e a ausência desse combustível fez com que alguns motores internos dela perdessem potência. Isso não significa que ela seja incapaz de seguir adiante sozinha, mas sim que o caminho parece mais árduo, menos inspirador sem a sua companhia. A quebra emocional também se reflete na maneira como ela interage com o mundo. Pode haver um retraimento, uma hesitação em se abrir para novas experiências ou para aprofundar novas conexões. O medo de se machucar novamente, de investir emocionalmente e sofrer outra perda, pode criar barreiras invisíveis ao redor do seu coração. Os anjos veem essa proteção como uma armadura construída às pressas, mas que, ao mesmo tempo em que a protege de mais dor, também a isola de novas alegrias. Há algo muito importante que você precisa saber sobre a percepção que ela tem de si mesma após a sua perda. Ela pode se sentir menos interessante, menos completa, como se uma parte vital da sua identidade estivesse atrelada à relação que vocês tinham. Quando compartilhamos nossa vida com alguém significativo, essa pessoa se torna um espelho que reflete nossas qualidades, nossos defeitos, nossos sonhos. E quando esse espelho se vai, pode ser difícil reencontrar a própria imagem, reconhecer o próprio valor sem aquele reflexo específico. Os anjos querem que você entenda a profundidade dessa luta interna. Ela não está apenas sentindo sua falta. Está, de certa forma, tentando redescobrir quem ela é sem você ao lado. E essa jornada de redescoberta, quando iniciada a partir de uma fratura, pode ser solitária e confusa. Os mensageiros celestiais me mostram que, em momentos de maior vulnerabilidade, ela pode até duvidar da sua capacidade de ser feliz novamente, de encontrar um novo sentido ou um novo propósito que preencha o espaço que você ocupava. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo, um despertar para o verdadeiro significado da conexão que vocês tinham, algo que só a dor da perda pôde lhe ensinar. Os anjos estão te enviando um sinal especial. O número da sua sorte para hoje é o 3. Escreva nos comentários: eu recebo a energia dos anjos. Meu número da sorte é 3, e sou abençoada. Envio amor e proteção para a pessoa que eu gosto. Amo muito. Se essa mensagem tocou seu coração, mostre seu apoio com um valeu demais e ajude a espalhar essa mensagem de luz para outras pessoas que precisam. Prepare-se, pois a jornada pelas emoções dela continua a se desdobrar. Querida alma, à medida que os anjos continuam a iluminar o coração dessa pessoa, torna-se cada vez mais evidente que a dor da sua perda desencadeou nela um processo de profundo arrependimento e uma dolorosa, porém necessária, realização sobre o verdadeiro valor da conexão que vocês compartilhavam. Não é apenas a ausência física que a atormenta, mas a consciência crescente de oportunidades perdidas, de palavras não ditas e, talvez, de um apreço que não foi expresso com a devida intensidade no tempo oportuno. Os mensageiros celestiais me mostram que ela passa por momentos de intensa reflexão.
quase como um filme que retrocede, exibindo cenas do passado sob uma nova luz. A luz da saudade e da clareza que muitas vezes só a distância e a perda podem trazer. O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo na sua perspectiva sobre o impacto do tempo nas relações. Ela pode se lembrar de conversas específicas, de gestos seus que, na época, pareceram triviais, mas que agora adquirem um significado imenso. Talvez um conselho que você deu e ela ignorou, um apoio que você ofereceu e ela não valorizou o suficiente, ou simples momentos de cumplicidade que, na correria do dia a dia, foram dados como certos. Agora, na ausência desses momentos, ela percebe a preciosidade de cada um deles. Esse arrependimento, querida alma, não é necessariamente sobre grandes erros, mas sobre a soma de pequenas negligências, de atenções não dadas, de um reconhecimento que ficou aquém do que você merecia. Os anjos indicam que ela pode se sentir culpada por não ter nutrido a relação com mais cuidado, por ter permitido que desentendimentos banais ou orgulho tomassem um espaço maior do que deveriam. Há uma frase que ecoa em sua mente, segundo os anjos. Se eu soubesse então o que sei agora. Essa frase é o estandarte do arrependimento, a dolorosa constatação de que a sabedoria muitas vezes chega tarde demais, quando as chances de reparar já se tornaram mais escassas ou complexas. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Aquele insight repentino que você tem sobre um evento passado envolvendo vocês duas, como uma peça de quebra-cabeça que se encaixa, pode ser um reflexo da clareza que ela está alcançando agora. Uma sintonia fina entre as vossas almas que transcende a comunicação verbal. Os anjos querem que você compreenda que esse processo de realização é extremamente doloroso para ela, pois implica confrontar as próprias falhas, a própria cegueira. É mais fácil culpar as circunstâncias ou o outro, mas quando a solidão da perda se instala, a verdade nua e crua sobre a nossa parcela de responsabilidade tende a emergir, e para essa pessoa, essa verdade tem sido um fardo pesado. Antes de continuarmos, os anjos pedem que você faça um exercício de libertação. Escreva nos comentários uma lista de pessoas, incluindo você mesma, que você gostaria de perdoar. Visualize cada uma delas. Envie amor e diga: eu te perdoo e te liberto. Que a paz esteja com você. Sinta a leveza e a liberdade que o perdão traz. Repita essa prática todos os dias para fortalecer sua paz interior e liberar a ansiedade. Agora, continuando a mensagem. A quebra emocional que ela sente é intensificada por essa percepção tardia do seu valor. Ela agora vê, com uma clareza ofuscante, o quanto sua presença era um pilar em sua vida, o quanto sua sabedoria, sua paciência, seu amor incondicional, ou a forma única como você o expressava, eram tesouros que ela talvez não tenha guardado com o devido zelo. Os anjos não mostram isso para que você se sinta superior, mas para que entenda a complexidade do coração humano e a forma como, infelizmente, muitas vezes só aprendemos a valorizar o que temos quando o perdemos. Ela pode estar revendo mentalmente discussões passadas, momentos de tensão, e agora, com a distância do tempo, consegue ver a sua própria teimosia, o seu próprio orgulho, e como isso pode ter contribuído para o afastamento ou para as fissuras na relação. Essa autocrítica é um passo importante para o crescimento, mas também é uma fonte de grande angústia. Há algo muito importante que você precisa saber sobre o impacto desse arrependimento na vida atual dela. Ele gera um desejo profundo, ainda que talvez secreto e temeroso, de reparação. Ela pode fantasiar sobre ter uma nova chance, sobre poder, voltar no tempo e fazer diferente, dizer as palavras certas, oferecer o abraço que não deu. Esse desejo de consertar o passado, embora impossível em sua literalidade, é um motor poderoso que pode impulsioná-la a buscar alguma forma de redenção ou de reaproximação no futuro, por mais assustador que isso possa parecer para ela, agora. Os anjos enfatizam que o reconhecimento do seu valor por parte dela não é uma tentativa de manipulação para um possível retorno, mas um despertar genuíno, forjado na dor da ausência. Ela não está apenas sentindo falta da sua companhia. Está lamentando a forma como, talvez, não soube honrar essa companhia quando a tinha. E essa distinção é crucial, querida alma.
Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo, uma conexão espiritual que persiste e que a atormenta com lembranças e sinais constantes, tornando impossível esquecer. Querida alma, os anjos continuam a nos guiar pela complexa tapeçaria emocional dessa pessoa. E agora, eles destacam um aspecto particularmente intrigante e, para ela, profundamente perturbador: a persistência da sua presença em sua vida, não de forma física, mas através de sinais, sonhos e uma conexão energética que desafia a lógica da separação. A dor da perda é constantemente avivada por esses lembretes sutis, mas poderosos, de que o laço entre vocês, embora rompido no plano terreno, ainda vibra em outras dimensões. O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo na sua compreensão sobre como as almas permanecem conectadas. Os mensageiros celestiais me mostram que ela tem sido visitada por você em sonhos com uma frequência e vivacidade que a deixam abalada. Não são sonhos fugazes ou confusos, mas narrativas oníricas claras, onde vocês conversam, riem ou até mesmo revivem momentos do passado. Ela pode acordar com a sensação nítida da sua presença, com o eco da sua voz ainda ressoando em seus ouvidos, ou com o perfume que você usava impregnado em suas narinas etéreas. Esses sonhos, querida alma, são mais do que simples manifestações do subconsciente. Os anjos indicam que são pontos de encontro entre as almas, momentos em que o véu entre os mundos se torna mais tênue, permitindo uma comunicação ou, no mínimo, uma partilha de energia. Ao despertar, a realidade da sua ausência se choca brutalmente com a intensidade do sonho, e a dor da quebra se aprofunda, pois o sonho lhe oferece um vislumbre do que foi perdido, tornando a saudade ainda mais excruciante. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? A forma como ela parece saber quando você está pensando nela, ou vice-versa, não é acaso. Os anjos explicam que, quando um vínculo afetivo é forte, cria-se um canal energético entre as pessoas, e esse canal pode transmitir pensamentos, sentimentos e até sensações físicas, mesmo à distância. Ela pode estar vivendo seu dia e, de repente, ser tomada por uma emoção que não parece sua, um pensamento que surge do nada, mas que tem a sua assinatura. Esses são os ecos da sua energia alcançando-a, lembrando-a da conexão indelével. Além dos sonhos, os sinais no mundo desperto também são constantes. Uma música específica que tocava quando vocês estavam juntas pode começar a tocar em lugares inesperados. Objetos que tinham um significado especial para vocês podem aparecer em seu caminho de forma inexplicável. Ou ela pode ouvir frases ou expressões que você usava com frequência sendo ditas por outras pessoas. Cada um desses sinais é como uma pequena agulha perfurando a frágil camada de normalidade que ela tenta construir ao seu redor, trazendo à tona a lembrança e a dor. Os anjos querem que você saiba que essa perseguição espiritual não é uma tentativa sua, consciente ou inconsciente, de atormentá-la. Pelo contrário, é a própria força do laço que vocês criaram que se manifesta. É o universo lembrando a ambas da importância e da profundidade dessa conexão. Para ela, no entanto, que vive a dor da perda e o arrependimento, esses sinais podem ser interpretados como um lembrete constante de sua falha, de sua perda, intensificando o sentimento de estar quebrada. Há algo muito importante que você precisa saber sobre como ela lida com esses fenômenos. Eles a confundem e a assustam. Parte dela pode ansiar por esses sinais como uma forma de se sentir perto de você, mas outra parte os teme, pois eles reabrem feridas que ela tenta, a todo custo, cicatrizar. Ela pode questionar sua própria sanidade, perguntando-se se está imaginando coisas ou se há realmente algo maior acontecendo. Essa ambivalência é exaustiva e contribui para a sua fragilidade emocional. Os anjos também me mostram que ela pode tentar, ativamente, evitar lugares, músicas ou situações que sabe que irão desencadear essas lembranças e sensações. Mas é uma luta inglória, pois a sua energia, querida alma, está entrelaçada
com a dela de uma forma que transcende o físico. Não há como fugir completamente de algo que já se tornou parte de quem ela é. A saudade, alimentada por esses sinais e sonhos, torna-se um tormento persistente, uma sombra que a acompanha e a lembra da incompletude que sente desde que você se foi. Ela pode tentar se distrair, mergulhar no trabalho, buscar novas atividades, mas no silêncio da noite, ou nos momentos de quietude inesperada, a sua imagem, a sua voz, a sua essência retornam com força total, reforçando a dolorosa verdade de que uma parte significativa de sua vida se foi com você. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Uma paralisia causada pelo medo de agir, mesmo que o desejo de reparar o que foi quebrado seja imenso. Essa imobilidade é o próximo capítulo desta revelação. Querida alma, os anjos, com sua infinita sabedoria, direcionam agora o foco da mensagem para um dos aspectos mais paralisantes da dor que essa pessoa experimenta. O medo avassalador que a impede de tomar qualquer atitude concreta em relação à sua perda, mesmo que um desejo de reparação ou reaproximação possa estar germinando em seu coração ferido. A quebra emocional que ela sofreu não apenas a deixou em pedaços, como também ergueu muralhas de receio ao seu redor, transformando-a em prisioneira de suas próprias inseguranças e hesitações. O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo, na sua compreensão sobre as correntes invisíveis que prendem uma alma em sofrimento. Os mensageiros celestiais me mostram que, apesar da saudade torturante, do arrependimento crescente e dos sinais constantes que a lembram de você, o medo de agir é no momento mais forte. E que tipo de medo é esse? Você pode se perguntar. É um medo multifacetado, querida alma. Primeiramente, há o medo da rejeição. Ela pode se questionar incessantemente sobre como você reagiria se ela tentasse um contato. E se ela não quiser mais falar comigo? E se ela já seguiu em frente e não há mais espaço para mim em sua vida? E se minha tentativa de aproximação apenas causar mais dor ou constrangimento? Essas perguntas ecoam em sua mente, alimentando um cenário de recusa que a aterroriza. A possibilidade de ter a porta fechada na cara, metaforicamente falando, é tão assustadora que muitas vezes a inação parece o caminho mais seguro, ainda que doloroso. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? A hesitação que você sente ao pensar em tomar uma iniciativa em relação a certas pessoas ou situações pode ser um espelho do tipo de dilema que ela enfrenta agora. Essa ressonância acontece porque as energias de dúvida e medo são universais. Os anjos também apontam para o medo de que seja tarde demais. O tempo que passou desde o afastamento pode parecer uma eternidade para ela, um abismo intransponível. Ela pode acreditar que as feridas se tornaram profundas demais, que o ressentimento, seja o seu ou o dela própria, se cristalizou, tornando impossível qualquer tentativa de reconstrução. A frase "o tempo cura todas as feridas" pode não ressoar para ela neste momento. Ao contrário, o tempo pode parecer um inimigo que solidificou a distância e tornou a reconciliação uma fantasia irrealista. Esse sentimento de perder o bonde é um poderoso agente paralisante. Antes de continuarmos, compartilhe esse vídeo com 2 pessoas queridas que estão precisando dessa mensagem de esperança e fé. Vamos juntas construir uma corrente de amor e apoio mútuo. Deixe um comentário com uma oração para o seu anjo da guarda. Agora, continuando a mensagem, há também o medo de confrontar a própria dor e a sua parcela de responsabilidade de forma direta. Uma coisa é remoer o arrependimento em silêncio. Outra bem diferente é verbalizá-lo, admitir falhas, mostrar vulnerabilidade diante da pessoa que foi magoada ou perdida. Esse ato de se expor requer uma coragem imensa, e a quebra emocional que ela sofreu minou significativamente suas reservas de bravura. Ela pode se sentir frágil demais para suportar a intensidade emocional de um reencontro ou de uma conversa franca. A ideia de reviver a dor, de ter que se justificar ou de ouvir verdades difíceis pode ser tão intimidante que a paralisa. Os
Anjos querem que você entenda que essa imobilidade não é sinal de indiferença ou falta de sentimento. Pelo contrário, muitas vezes é o excesso de sentimento, a magnitude da dor e do medo, que congela a pessoa, impedindo-a de dar o próximo passo. É como estar à beira de um precipício, querendo atravessar para o outro lado onde acredita estar, a salvação. Mas o medo da queda é tão intenso que os pés parecem cravados no chão. Há algo muito importante que você precisa saber sobre o conflito interno que essa situação gera nela. É uma batalha constante entre o desejo do coração e os temores da mente. O coração clama por conexão, por alívio da saudade, por uma chance de reparação. A mente, por sua vez, levanta todos os contras, todos os perigos, todas as possibilidades de sofrimento adicional. E na maioria das vezes, a mente temerosa tem vencido essa batalha, mantendo-a refém da inação. Os mensageiros celestiais mostram que ela pode ensaiar conversas mentalmente, planejar abordagens, escrever mensagens que nunca são enviadas, pegar o telefone e desistir no último segundo. Cada tentativa frustrada de agir apenas reforça a sensação de incapacidade e aprofunda a ferida da quebra. Essa paralisia autoimposta é uma das formas mais cruéis de sofrimento, pois a pessoa se torna sua própria carcereira. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Uma pressão crescente, interna e externa, que está começando a abalar essas muralhas de medo. Ela está se aproximando de um ponto de ruptura. Querida alma, os anjos, em sua infinita clareza, revelam, agora que a imobilidade dessa pessoa, causada pelo medo e pela dor da sua perda, está atingindo um ponto crítico. As muralhas de receio que ela construiu ao seu redor, embora aparentemente sólidas, começam a apresentar fissuras sob o peso de uma pressão crescente, uma força que emana tanto de seu interior quanto das circunstâncias externas que o universo sutilmente orquestra. Ela está se aproximando de um limite, de um ponto de saturação onde a dor de permanecer paralisada pode se tornar ainda maior do que o medo de agir. O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo na sua esperança sobre os desfechos que parecem impossíveis. Os mensageiros celestiais me mostram que o conflito interno dela, aquela batalha incessante entre o desejo do coração de se reconectar e os temores da mente que a paralisam, atingiu um nível de intensidade quase insuportável. A saudade, o arrependimento, a constante lembrança de você através de sonhos e sinais, tudo isso continua a martelar sua consciência, tornando cada vez mais difícil ignorar o chamado para uma resolução. É como uma panela de pressão cujo vapor não encontra escape. A tensão interna se acumula e algo precisa ceder. Os anjos indicam que a própria vida, em sua sabedoria intrínseca, pode estar começando a empurrá-la para fora de sua zona de desconforto. Podem surgir situações inesperadas, encontros fortuitos ou até mesmo crises em outras áreas de sua vida que, indiretamente, a forcem a reavaliar suas prioridades e a confrontar os assuntos pendentes do coração. Às vezes, querida alma, é preciso que o chão trema um pouco para que tomemos a decisão de sair do lugar onde estamos estagnados. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Aquele impulso súbito que você sente para mudar algo, para tomar uma decisão que vinha adiando, muitas vezes é fruto de um alinhamento de energias, de um chega que brota da alma. E essa pessoa está se aproximando desse chega pessoal. Os anjos também apontam para um cansaço extremo que começa a se instalar nela. Viver constantemente com medo, com arrependimento, com a sensação de estar quebrada e incompleta, é exaustivo. Chega um momento em que a alma anseia por paz, por alívio, mesmo que para isso seja preciso enfrentar os maiores temores. A energia vital dela está sendo drenada por essa luta interna e pela manutenção dessa paralisia. E o corpo, assim como o espírito, começa a dar sinais de que essa situação não é sustentável a longo prazo. Há algo muito importante que você precisa saber sobre a natureza desse ponto de ruptura. Ele não é necessariamente um colapso negativo, mas pode ser o prelúdio de uma libertação. Muitas vezes, é no fundo do poço que encontramos o impulso para subir. A dor acumulada, a pressão dos sentimentos represados
pode se transformar em uma força motriz, uma coragem nascida do desespero de não aguentar mais viver daquela forma. Os anjos querem que você entenda que essa pessoa não está fadada a permanecer paralisada para sempre. A própria dinâmica da vida é movimento, é transformação. E ela, mesmo que inconscientemente, está sendo impelida em direção a uma mudança. A questão não é mais se ela vai agir, mas quando e como. A iminência de uma decisão paira no ar ao redor dela. Ela pode sentir isso como uma inquietação crescente, uma ansiedade sem nome, uma sensação de que algo está prestes a acontecer. Esse é o prenúncio da alma se preparando para um movimento significativo. Os mensageiros celestiais não especificam o momento exato, pois o livre-arbítrio dela ainda desempenha um papel crucial. Mas eles mostram que as condições internas e externas estão se alinhando para favorecer uma ação. O medo ainda existe, querida alma. Ele não desapareceu magicamente. Mas o desejo de alívio, a necessidade de encerrar esse ciclo de sofrimento, começa a ganhar força, a empurrar o medo para um segundo plano, mesmo que por instantes fugazes. E são nesses instantes de coragem recém-descoberta que as grandes viradas podem acontecer. Ela está na corda bamba, equilibrando-se entre o abismo do medo e a promessa de um possível alívio do outro lado, e a corda está começando a balançar com mais intensidade. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Uma preparação para a ação dela e, consequentemente, uma necessidade de preparação da sua parte para o que está por vir. O desfecho desta mensagem se aproxima. Querida alma, chegamos ao clímax desta mensagem que os anjos lhe trouxeram com tanto cuidado e amor. Eles revelam que a pressão interna e as circunstâncias da vida estão, de fato, empurrando essa pessoa quebrada pela sua perda em direção a uma ação quase inevitável. O ponto de ruptura que mencionamos não é um abismo de desespero final, mas sim à beira de um precipício de onde ela pode, finalmente, decidir saltar em direção a uma tentativa de resolução, impulsionada pela exaustão de tanto sofrer em silêncio e paralisia. Os mensageiros celestiais mostram, com uma clareza tocante, que a alma dela clama por um desfecho, por uma palavra, por um gesto que possa, de alguma forma, começar a colar os cacos da fratura que a sua ausência causou. O que vou te revelar a seguir é crucial para você e para o desenrolar dos próximos eventos. Os anjos indicam que a possibilidade de um contato por parte dela não é mais uma questão de se, mas de quando e como esse contato se materializará. Ela pode estar, neste exato momento, reunindo os últimos resquícios de coragem, ensaiando palavras, ponderando o melhor momento. O medo da rejeição, o receio de que seja tarde demais, ainda são sombras presentes, mas a necessidade de tentar, de fazer algo para aliviar o peso esmagador que carrega, está se tornando preponderante. Ela sente que não tem mais nada a perder, pois a dor de não fazer nada já se tornou insuportável. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Aquela sensação de antecipação que você pode estar sentindo, uma intuição de que algo está para mudar em relação a essa pessoa, é a sua própria alma captando as vibrações da decisão iminente dela. Os anjos querem que você, querida alma, também se prepare. Não com ansiedade ou com expectativas rígidas, mas com um coração sereno e aberto à verdade, seja ela qual for. Quando essa pessoa finalmente romper o silêncio e a inércia, ela virá carregada de uma vulnerabilidade imensa. Ela estará expondo suas feridas, seus arrependimentos, sua dor. E a forma como você a receber, ou não, terá um impacto profundo nela e também em você. Os anjos não estão aqui para ditar suas ações, pois seu livre-arbítrio é sagrado. Eles apenas iluminam o caminho para que você possa tomar suas decisões com consciência e compaixão. Primeiramente, por si mesma. Se o seu coração ainda guarda mágoas ou ressentimentos, este é o momento de trabalhar o perdão. Não necessariamente para reatar laços, mas para liberar você mesma desse fardo. Se o seu coração ainda sente um eco de afeto, ou a possibilidade
de um novo entendimento, esteja preparada para ouvir com empatia, mas também com clareza sobre seus próprios limites e necessidades. Há algo muito importante que você precisa saber. A atitude dela não será, provavelmente, grandiosa ou perfeitamente articulada. Virá de um lugar de quebrantamento, de humildade forçada pela dor. Pode ser uma mensagem hesitante, uma ligação com a voz trêmula, um encontro acidental que ela orquestrou com dificuldade. Não espere um pedido de desculpas cinematográfico, mas sim a tentativa sincera de alguém que está sofrendo profundamente e que vê em você uma fagulha de esperança para aliviar essa dor. Os mensageiros celestiais enfatizam que a intenção dela, neste momento, é impulsionada pela dor da perda e pelo reconhecimento tardio do seu valor. Ela não está buscando apenas aliviar a própria consciência, mas genuinamente sente que perdeu algo precioso e insubstituível. A quebra que ela sofreu a transformou, e é essa versão transformada, ainda que fragilizada, que pode se apresentar a você. A grande questão que os anjos deixam no ar para sua reflexão é: o que você fará com essa verdade? Como você responderá a esse apelo silencioso que está prestes a se tornar audível? Lembre-se, querida alma, de que sua paz e seu bem-estar vêm em primeiro lugar. Qualquer decisão que tomar deve estar alinhada com o seu crescimento e com o respeito aos seus próprios sentimentos. Os anjos estarão ao seu lado, oferecendo discernimento e força, qualquer que seja o caminho que você escolher. A jornada dessa pessoa até aqui foi marcada pela dor da perda, pela quebra interna. O próximo passo dela pode ser em sua direção. Esteja atenta aos sinais, confie na sua intuição e saiba que você é amparada. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. A luz do entendimento e da cura me guia sempre. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.